Fala galera, estamos de volta para mais uma aula, só que essa aula já iniciando o nosso segundo bimestre. E aí, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar sobre o período composto. E o período composto, ele é classificado em duas formas, como vocês bem sabem, né, Nilson? Ele é chamado de composto por subordinação e chamado de composto por coordenação. Vamos entender que o período composto é aquele que é composto por mais de uma oração. E a oração, como vocês bem sabem, ela gira em torno do verbo. Então, se eu digo, Ana chegou, eu tenho uma frase verbal com apenas uma oração, com apenas um verbo. Significa dizer que neste período aqui, eu não tenho chamado período composto, eu tenho chamado período simples. Mas como que nós vamos trabalhar? É um período composto. Nós vamos entender que esse período composto ele é chamado de subordinado ou coordenado. E qual a diferença que nós encontramos prática para nós classificarmos as orações subordinadas e as orações coordenadas? Lembrando, orações subordinadas são orações que mantêm entre si uma relação de dependência, ou seja, as orações subordinadas vão sempre depender de uma outra oração que mais na frente nós vamos chamar de oração principal. Então a diferença básica entre subordinação e coordenação está na relação de dependência que existe aqui na subordinação e independência que existe na coordenação. A classificação do período composto por subordinação está aqui no quadro. As orações subordinadas são três: substantivas, adjetivas e adverbiais. Enquanto que as orações coordenadas são apenas duas: as coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Só que nós vamos iniciar o nosso período composto propriamente dito, analisando o período composto por subordinação. Ou seja, nós vamos analisar as orações que mantêm entre si uma relação de dependência. Nós vamos trabalhar as orações que são dependentes entre si. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar as orações subordinadas substantivas, mais precisamente. Daqui a pouco eu vou colocar a teoria do que é uma oração subordinada substantiva e de que ela depende. Ela depende de quê para acontecer? Mas antes, o que eu trouxe aqui no quadro? Eu trouxe dois exemplos para que a gente observe na prática como é que funciona a diferença entre orações subordinadas e orações coordenadas. Nos dois exemplos que eu apresento um período composto, um por subordinação e o outro por coordenação. Ô Flávio, e como é que eu vou conseguir identificar? Muito fácil. Muito simples. Observem que as orações subordinadas, como eu disse aqui anteriormente, elas são dependentes entre si, enquanto que as orações coordenadas são independentes. Analisando uma frase, João disse que tudo acabaria. Se nós analisarmos esse período, vamos encontrar uma oração aqui e outra oração aqui. Portanto, nós temos o que a língua chama de período composto. E se esse período é composto, meus amados, precisamos classificá-los em ou subordinado ou coordenado. Aqui embaixo nós temos também um período com duas orações, ou seja, um período composto também. Ana foi e Ana não entrou. Então, se eu tenho dois verbos ou mais de dois verbos, eu tenho o que a língua diz que é um período composto. Resta-nos saber quem é coordenado e quem é subordinado. É isso que nós iremos ver agora. Vem comigo. Quando eu digo que João disse que tudo acabaria, observem que, se eu parar aqui nesse período, se eu parar aqui nessa parte do período, em disse, João disse, obrigatoriamente esse verbo vai pedir um complemento para que tenha um sentido entre esta oração e esta aqui. Sim, mas João disse o quê? Então, para que esta oração mantenha o seu sentido, ela depende da oração seguinte. Então, se há uma relação de dependência, significa dizer que nós estamos falando de uma oração subordinada ou de um período composto por subordinação. Mais uma vez, para deixar bem claro e frisado. Quando eu digo João disse, obrigatoriamente eu pergunto o quê? E aí a resposta que eu vou ter é que tudo acabaria. Ou seja, para que esta oração tenha sentido, ela depende da sua oração seguinte. Significa
significa dizer então que nós temos um período composto por subordinação. Belezinha? Mas, quando eu vou agora para o segundo exemplo, onde tem Ana foi ao cinema, mas não entrou, observe que, se eu parasse aqui, Ana foi ao cinema, esta oração, para ter o seu sentido, necessariamente não precisa da outra. Ou seja, ela tem o seu sentido completo, não há dependência entre esta oração e esta daqui. Se não há dependência entre as orações, significa então dizer que eu tenho um período composto por coordenação, que mais na frente nós vamos tratá-lo em assindético ou sindético, ou seja, as orações ou serão chamadas de assindéticas ou serão chamadas de sindéticas, uma vez que oração principal só existe no período composto por subordinação. Só existe onde tem dependência. Ela é a principal porque outra depende dela, tá? Então, dependência trata da subordinação. Independência trata da coordenação. Massa? Beleza? Tranquilo. Então, introduzindo esse assunto, nós temos aqui um período composto que nós vamos iniciar com a subordinação, mais precisamente as orações subordinadas substantivas. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Atentem no que eu disse no início: as orações subordinadas independentes, viu, gente? Se elas são substantivas, adjetivos ou adverbiais. As orações subordinadas estabelecem uma relação de dependência, tá? Vamos apagar aqui essa parte do quadro para observar o que acontece com as orações subordinadas substantivas. Bom, uma particularidade que nós vamos encontrar nas orações subordinadas substantivas, vou colocar aqui, ó, substantiva. Toda oração subordinada substantiva é acompanhada por uma conjunção integrante. As orações subordinadas substantivas são acompanhadas por uma conjunção integrante. Normalmente, essa conjunção integrante, comumente, é o quê? Mas também pode ser acompanhada pela conjunção se. Comumente a conjunção que aparece é o quê? Bom, o que eu preciso saber em uma oração subordinada substantiva? Uma coisa é fato: toda oração subordinada substantiva exerce uma função sintática em relação à oração principal. Então eu vou ter duas orações, onde normalmente a primeira, na ordem direta, a primeira é chamada de oração principal, aquela que não é acompanhada pela conjunção, e a seguinte, a que é acompanhada por uma conjunção, essa vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Lembrando, as orações substantivas, elas são acompanhadas por uma conjunção integrante. Como o nome já diz, integrante, ela apenas liga, integra a oração principal à oração subordinada substantiva, tá? Mas aí não vai dizer que as orações subordinadas substantivas, elas exercem uma função sintática. Então, as orações subordinadas substantivas exercem uma função sintática em relação à oração principal, belezinha? E aí, quando nós falamos em função sintática, gente, vamos lembrar aqui, ó, função sintática: sujeito, objeto, direto, objeto, indireto, complemento nominal, predicativo, e por fim, aposto. As orações subordinadas substantivas exercem em relação à sua oração principal a função sintática de sujeito,
objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e de aposto. Estas são as funções sintáticas que elas exercem em relação à sua principal, belezinha? Só que, quando eu digo que elas exercem a função sintática de sujeito, é porque dentro daquela oração, a oração está exercendo a função de sujeito em relação ao principal. Ou seja, não é que seja um sujeito comum, um sujeito simples. Eu tenho uma oração que exerce a função do sujeito. Assim como, quando eu falo em objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto, eu tenho uma oração que exerce a função de objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Lembrando que para ser oração tem que existir o verbo. Estamos falando no período composto, em mais de um verbo, mais de uma oração. Como eu estou falando em subordinação, uma oração será chamada de principal e a outra será chamada de subordinada. Belezinha? Estamos falando das orações subordinadas substantivas. Recapitulando, oração subordinada substantiva exerce uma função sintática em relação à oração principal, acompanhada por uma conjunção integrante. Normalmente o que? Ou o se, com menos frequência. Com mais frequência temos a conjunção integrante que. Então isso é ponto pacífico e resolvido dentro da língua. Para analisarmos uma oração subordinada substantiva, precisamos da conjunção integrante e precisamos entender que esta oração exerce uma função sintática em relação à oração principal. Belezinha? E as funções sintáticas são sujeito, vou marcar, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e de aposto. Então, estas funções sintáticas serão encontradas dentro do período composto por subordinação das orações subordinadas substantivas. Em outras aulas, iremos falar sobre adjetivas e adverbiais. Por enquanto, estamos falando apenas das substantivas. Belezinha? Então, aqui na substantiva, eu tenho essa classificação para a gente analisar. E isso nós iremos fazer here and now. Aqui e agora. Vem comigo. Vamos lá. Quais são as orações subordinadas substantivas, que nós temos na língua? Como é que elas funcionam? Vamos analisar agora. Outra coisinha que eu quero que vocês prestem bastante atenção nos macetes que eu vou dar para que a gente encontre mais facilmente as orações substantivas, certo? Existem macetes, sim, vocês precisam entender a função sintática que elas estão exercendo. Então, a primeira, subjetiva. A subjetiva exerce a função sintática de sujeito. Exerce a função sintática de sujeito. Vamos ver um exemplo para a oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo. É preciso que ela volte. A primeira coisa que nós vamos identificar é se o período é simples ou é composto. Quando eu divido aqui o período, eu vou observar que na primeira parte do período tem uma oração e que na segunda parte do período tem outra oração. Significa então dizer que eu não estou falando de um período simples, eu estou falando de um período composto. Mas eu preciso ainda entender que se esse período é composto, eu preciso dar nome a ele. Ele é composto por subordinação ou ele é composto por coordenação? É isso que eu preciso entender. Eu disse no início da aula que orações coordenadas são orações independentes e que orações subordinadas são orações dependentes. Quando eu divido aqui esse período, gente, e pego essa primeira parte do período e digo, é preciso, observe que essa oração, ela sozinha, não tem o seu sentido devido e preciso. Ou seja, ela precisa de um complemento para estabelecer o seu sentido. E quando eu continuo, eu digo, é preciso que ela volte. Então a oração seguinte está dando sentido à primeira oração. Belezinha? Então se está dando sentido, significa dizer que a relação entre elas é de dependência.
dependência. E se é de dependência, meus amados, estamos falando em subordinação. Beleza? Aí tá. Se ela é subordinada, ou é substantiva, ou é adjetiva, ou é adverbial. Onde é que está o pulo do gato para que eu identifique se ela é subordinada, substantiva, adjetiva ou adverbial? Exatamente no conectivo. Exatamente na conjunção. Observe que este conectivo está ligando a primeira oração à segunda oração. Se o conectivo liga duas orações, ele é chamado de conjunção. E se ele não estabelece nenhum valor semântico, nenhum sentido, eu tenho então uma conjunção integrante. Opa! Se a conjunção é integrante, eu já sei que conjunção integrante só existe em orações subordinadas substantivas. Opa, já vou dar nome, ó. Essa oração aqui é oração subordinada substantiva. Cuidado para não ficar assustado com a nomenclatura que é muito extensa. É tudo simples. Oração por um motivo muito simples, porque tem um verbo. Belezinha? Subordinada porque depende da anterior. E substantiva porque tem a conjunção integrante. Tem o que está ligando as duas orações. E aí, gente, se essa oração aqui é subordinada, significa dizer que ela é dependente. Então, a primeira oração eu vou chamar de oração principal. Então, a primeira oração é a oração principal e a oração seguinte eu chamei de oração subordinada substantiva. Mais uma vez, oração porque tem verbo, subordinada porque é dependente e substantiva porque tem a conjunção integrante que. Só que eu disse no início que todas as orações subordinadas substantivas exercem uma função sintática em relação à oração principal. E qual é a função sintática que ela está exercendo em relação à oração principal? Vai aí a primeira dica, o primeiro macete. Olha a oração principal. Na oração principal existe o verbo ser, mas o seu elemento posterior. Quando eu digo é preciso, há algum sujeito nessa oração? Quando eu comecei aí com esse verbo de negação, o verbo ser em é preciso, tem algum sujeito na oração? Não, né, gente? Como não há sujeito na oração principal, o que é que vai acontecer? A oração seguinte, que é a subordinada, ela vai exercer a função de sujeito. Então ela aqui está exercendo a função sintática de sujeito da oração principal. Então vou dar o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Opa! Oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função de sujeito em relação à oração principal. Olha que maravilha! Recapitulando: oração porque tem verbo, subordinada porque é dependente, substantiva por conta da conjunção integrante que, e subjetiva porque toda oração exerce a função de sujeito da oração principal. Mas para isso não pode ter sujeito na oração principal. E é o que acontece aqui. Em é preciso, não tem sujeito. Vamos para a segunda oração subordinada substantiva. Objetiva direta. Na objetiva direta, a função que ela vai exercer em relação à oração principal é de objeto direto. Ela vai exercer a função de objeto direto. Mas para que exerce a função de objeto direto? Vai precisar, na oração principal, de um verbo transitivo direto. Vamos ver. Vem comigo. Quero e ela volta. Olha só, gente. Vamos fazer o trabalho de divisão do período. Primeira oração, um verbo. Segunda oração, o segundo verbo. Período composto. Vamos saber agora se é subordinação ou coordenação. Quando eu digo apenas quero, sozinho não tem sentido. Quero o quê? Para ter sentido depende da outra. Se ela depende da outra, significa dizer que eu estou falando em um período composto por subordinação. Isso aí é fato. Só que, o que é que eu vou analisar aqui? Analisar esse conectivo que, ó, ele está ligando esta oração a esta daqui. Se ele liga duas orações, significa dizer que ele é uma conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, estou falando
oração subordinada substantiva. Mais uma vez, só para a gente massificar o entendimento. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende da anterior. E essa anterior eu vou chamar de oração principal. Subordinada, que depende da principal. E substantiva por conta da conjunção integrante. Se eu já sei que ela é uma oração subordinada substantiva, eu também sei agora que ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal. Quando eu olho a oração principal, quem quer algo. O verbo é transitivo direto. Todo verbo transitivo direto tem como complemento um objeto direto. Mas o que eu tenho aqui é uma oração exercendo a função de objeto direto. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Meu Deus, Flávio, como é fácil! É muito fácil. O que eu preciso apenas é identificar os elementos do período e saber o que cada elemento tem como particularidade nos seus períodos. Eu tenho aqui em toda a oração subordinada substantiva uma conjunção integrante, gente, que liga duas orações. Outra coisa, Flávio, por que ela não pode ser chamada de subjetiva? Porque eu disse lá em cima no anterior que para ser subjetiva não pode ter sujeito na oração principal. Olha para a oração principal aqui. Eu quero. Significa dizer agora que tem sujeito. Se tem sujeito, essa daqui não pode ser subjetiva. Pronto. Matei a questão, resolvi o problema. Estou então na segunda oração subordinada, que é a objetiva direta. Terceira oração. Objetiva indireta. Terceira oração, objetiva indireta, que vai exercer a função sintática de objeto indireto. Mas para que eu tenha um objeto indireto, eu preciso de um verbo transitivo indireto. Belezinha? Vamos lá. Exemplo. Necessito de que ela volte. Necessito de que ela volte. De cara, gente, a gente sabe que todo verbo transitivo indireto ele é acompanhado por uma preposição, porque ele perde a preposição. Quando divide o período aqui, necessito, quem necessita de algo, não é? E observe que na primeira oração já tem o sujeito, eu necessito. Se já tem sujeito, não pode ser subjetivo a seguinte. E eu sei que ela é subordinada, por quê? Porque ela depende da outra. Necessito de quê? Então, para ter sentido, precisa do complemento. E o complemento é toda esta oração aqui. Então, se isso aqui, se elas são dependentes, e eu tenho essa conjunção que está ligando a oração principal à oração subordinada, significa dizer que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, recapitulando, para reforçar e não esquecer. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende dessa. Necessito de quê? Essa daqui é a minha oração principal. Essa é a minha oração principal. Oração porque tem verbo, subordinada porque depende, substantiva porque a conjunção integrante liga as orações. Mas qual é a função sintática que ela está exercendo, Flávio? Vamos olhar a oração principal. Quem necessita de. Se o verbo pede preposição, é porque o verbo é transitivo indireto. Meus queridos, matei a questão. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, a função sintática que ela vai exercer é de objeto indireto. Então o nome da oração vai ser oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vimos então 3 orações subordinadas substantivas. Subjetiva, função de sujeito, não pode ter sujeito na oração principal. Objetiva direta, função de objeto direto. O verbo da oração principal é o verbo transitivo direto.
Objetivo indireto, função de objeto indireto. O verbo da oração principal vai ser um verbo transitivo indireto. Passo a passo. Oração, porque tem verbo. Subordinado, porque depende do anterior. Substantivo, porque tem a conjunção integrante. E objetiva indireta, neste caso, porque o verbo da oração principal é um verbo transitivo indireto. Beleza? Terceira oração. Vamos às três últimas orações. Subordinadas, substantivas. Terceira oração que nós vimos. Subjetivo, objetivo direto e objetivo indireto. Vamos às três últimas, tá bom? Vem comigo. Faz a anotação aí, tá, gente? Pesquisa no material, pega o módulo. No módulo vocês vão ter toda a classificação também das orações, com outros exemplos, com vários exemplos que eu estou dando aqui para vocês, com os exemplos que tem no módulo. Resolvam as questões e mais na frente eu vou colocar uma bateria de questões para a gente fazer resolução delas para compreender mais precisamente o assunto. Belezinha? Vamos à quarta oração subordinada substantiva. A completiva nominal. Completiva nominal. Função sintática dela, como o nome já diz, vai ser de complemento nominal. A oração subordinada substantiva completiva nominal vai ter função sintática de complemento nominal. Vamos ao exemplo. Tenho necessidade de que ela volte. Tenho necessidade de que ela volte. Vamos dividir o período. Ó, uma oração aqui e outra oração aqui. Se eu tenho duas orações, já sei que o período não é simples, o período é composto. Coordenação ou subordinação, Flávio? Fazer as perguntinhas devidas. Tenho necessidade de quê? Então, para ter sentido, depende da posterior. Se depende, eu estou falando em subordinação, não é isso? Se é subordinação, ou é substantiva, ou é adjetiva, ou é adverbial. Vamos analisar esse que aqui, ó. Esse que está ligando a oração principal à oração subordinada, a oração seguinte. Se ele liga duas orações, ele é a conjunção integrante. Então já sei que essa oração aqui é oração subordinada substantiva. Já sei que é substantiva por conta da conjunção integrante. Na minha oração principal, eu observo que já tem sujeito. Eu tenho. Se tem sujeito, essa daqui não pode ser subjetiva, porque a subjetiva não tem sujeito na oração principal. Essa daqui já tem o seu sujeito. Então subjetiva não é isso? Analise também que aqui apareceu uma preposição, a preposição de. Aí você vai dizer: ei, Flávio, se apareceu a preposição de, então é objetiva indireta. Alto lá, tem calma. Objetiva indireta é quando a preposição vai completar um verbo. Nesse caso aqui, gente, necessidade não é verbo, necessidade é nome. Ui, se necessidade é nome e essa preposição está completando o nome, então não pode ser função de objeto indireto, e sim de complemento nominal. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Não confunda a objetiva indireta com a completiva nominal. As duas são acompanhadas por preposição. Só que a objetiva indireta, a preposição se prende ao nome. A completiva nominal, que é o caso, a preposição, ela se prende ao nome. E na objetiva indireta se prende ao verbo. Na objetiva indireta, ao verbo. Na completiva nominal se prende ao nome. Então se liga, tá? Presta atenção, para não errar. As duas pedem preposição, só que uma, objetiva indireta, ligada ao verbo, e a outra, completiva nominal, ligada ao nome. Beleza? Vamos adiantar. Quinta, predicativo. Predicativa, como o nome já diz, exerce a função de predicativo do sujeito. Mas para que eu tenha um predicativo do sujeito, eu vou precisar de um verbo de ligação. Olha o paciente aí, tá?
importante é que ela volte. O importante é que ela volte. Olha aí o período, vamos dividi-lo. Uma oração aqui, outra oração aqui, duas orações, período composto. Olha o macete. A predicativa vai ter o verbo de ligação exatamente no meio do período, porque depois dele vai aparecer o seu predicativo. Então o macete aqui é o verbo de ligação não aparecer no início, e sim no meio, porque depois de todo o verbo de ligação aparece o seu predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ligação no meio do período, depois dele, o elemento sintático que vai aparecer é um predicativo do sujeito. Nesse caso, não vou chamar simplesmente de predicativo, porque tem um verbo, tem uma oração. Então vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Recapitulando, para reforçar. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende. O importante é, sim, é o quê? Então, como tem dependência, subordinação. Substantiva, por conta da construção integrante que está ligando. A oração principal, lembrando, a oração principal, ligando a oração subordinada. Substantiva porque é o que está ligando as duas orações, não é isso? E predicativo porque depois do verbo de ligação aparece a oração que exerce a função de predicativo do sujeito. Então, para ser uma predicativa, eu preciso obrigatoriamente do verbo de ligação no meio do período, para que depois dele apareça o seu predicativo. Beleza? Para finalizar, a sexta oração, a apositiva. Apositiva. Função de apóstolo. Lembrando, apóstolo é elemento explicativo, elemento que explica o tema anterior. Nesse caso, vai ser uma oração que vai explicar o tema anterior. Exemplo. Digo isto, que ela volta. Observe aqui.